De onde vem o dinheiro todo do Alexandre de Moraes para gastar 16 milhões num ano só em imóveis? Um imóvel de 12 milhões de reais. O dinheiro vem da dona Vivi, pelo escritório de advocacia, que cobra milhões de vários clientes parrudos que têm causas e interesses no STF. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! E era esperado, Rodrigo Constantino, que isso acontecesse. Já era previsível, todo mundo sabia que Viviane Barço Moraes teria a sua conta bloqueada pela Magnitsky. Não se imaginava que isso se estendesse também ao Instituto Lex, onde eles cometeram aí, não sei se um pecado, não sei se uma falha, eles colocaram todos os bens da família nesse instituto, que não é uma empresa imobiliária, né? É um instituto que trata de questões jurídicas. Então a Magnitsky vai pegar feio, Rodrigo Constantino. Veja, há total coerência nisso, né? Porque para os americanos, quando eles olham a operação desses escritórios de cônjuges, né, eles entendem que isso aí é mais do que promiscuidade, que todo brasileiro também deveria reconhecer que é, no mínimo, promíscuo. Mas eles chamam de corrupção mesmo. De onde vem o dinheiro todo do Alexandre de Moraes para gastar 16 milhões num ano só em imóveis? Né? Um imóvel de 12 milhões de reais. O dinheiro vem da dona Vivi, pelo escritório de advocacia, que cobra milhões de vários clientes parrudos que têm causas e interesses no STF. E os próprios ministros do STF já julgaram que não tem nenhum problema nisso, né? Não tem nenhum problema, nada para ver aqui circulando. Então, é óbvio que os americanos tinham que estender uma Magnitsky ampliada, na verdade não é que a Viviane foi sancionada, ela entrou dentro da sanção do abusador de direitos humanos, senhor Alexandre de Moraes, por ser cúmplice, por ser a válvula de escape que ele usava para burlar a sanção. É disso que se trata aqui, né? Ela tem mais de 50% das cotas do escritório, então automaticamente o escritório também está incluído na sanção, o que vai representar perda de milhões e milhões de dólares de receita por ano para o escritório. Eu já ouvi uma cifra de 150, né? Não sei se é verdadeiro ou não. O secretário Bassen, do Tesouro Americano, comparou o casal com Bonnie and Clyde, que vivia pelos Estados Unidos dando golpes, né? Ou seja, chamou de quadrilha. Disse basicamente que o governo o Brasil é governado por uma quadrilha na corte mais alta do Poder Judiciário, né? E o mais bizarro de tudo, Serrão, foram as notas. A nova sanção representa também a politização e o desvirtuamento na aplicação da lei, diz um trecho da nota do Itamaraty. O típico comunista acusando seu adversário, né, daquilo que ele faz na prática, que é exatamente o Brasil. Como integrante do STF, continuarei a cumprir minha missão constitucional de julgar com independência e imparcialidade, diz um trecho da nota do Alexandre de Moraes. É muita cara de pau. E, por fim, no Brasil, a quase totalidade da sociedade reconhece a importância histórica de um julgamento e punição por uma tentativa de golpe de Estado, diz um trecho da nota mais cafajeste que eu já vi do próprio STF. Quem escreveu essa nota, né? Não foi o colegiado, mas tem o carimbo da instituição. Quase a totalidade, eles ignoraram pesquisas, ignoraram manifestações enormes nas ruas, ignoraram a última eleição municipal, ignoraram todos os indícios de que, grosso modo, para deixar barato para eles, metade do povo brasileiro não está gostando da conduta do STF. Pede o impeachment do Alexandre de Moraes, mas talvez seja porque eles não consideram bolsonaristas, a direita, os conservadores, os patriotas, gente. É um processo total de desumanização, além da criminalização da direita. Agora vemos a desumanização chegar nesse patamar. A quase totalidade aplaude o julgamento. De onde eles tiraram uma fake news dessas? Fica a pergunta. Agora, como alguém que é alvo do Alexandre de Moraes, eu posso dizer sim, dá um gostinho, uma sensação de justiça
sendo feita no dia de hoje. Então, grande dia, um dia importante. É um dia importante, com certeza. E o Lex Instituto comprou 2 imóveis por 16 milhões de reais só em 2025, como já antecipou Rodrigo Constantino. Um duplex de 362 metros quadrados em Campos do Jordão por 4 milhões de reais em março. Uma mansão em Brasília comprada à vista por 12 milhões recentemente. A família Moraes já tinha apartamento no mesmo prédio, comprado em 2014 por mais de 4 milhões. Um imóvel similar no mesmo edifício é anunciado por 7 milhões. Por isso, os Estados Unidos avaliam que o escritório de Viviane é impulsionado por Moraes no STF. O Lex não poderá mais fazer negócios com americanos ou usar cartões dos Estados Unidos. Carol Esponza, esse ponto é que é o ponto estranho dessa história. Como é que um instituto que é ligado à família tem os patrimônios, tem os bens imóveis da família? Isso não é comum. Quem quer ter os seus bens não em nome pessoal, abre uma imobiliária e não um instituto. Pois é, Serrão, a gente está vivendo esse momento de holding familiar, de no máximo uma offshore. Isso a gente sabe que a Magnitsky ia chegar para a Viviane Barsi, não tinha jeito. Como você explicou aqui, a questão é que ela tem 50% da empresa, né, dessa Lex, ela é sócia do escritório que faz essas transações em nome do Moraes, né, porque o STF agora mudou o entendimento, existe uma súmula ali, a súmula 13 do STF, que combatia o nepotismo. Mas aí o STF votou aquele famoso, né? Se o entendimento é meu, faço o que eu quiser com ele. O STF foi lá e votou que não tem problema nenhum. Não tem mais problema nepotismo. Então as esposas dos ministros podem advogar no STF. A gente tem a Viviane, a gente tem a esposa do Zanin, a gente tem a esposa do Gilmar, todas elas com grandes escritórios ali ganhando milhões para advogar para o STF. Como a sanção Magnitsky vai para qualquer né, dinheiro que eles tenham no banco, eles começaram a comprar imóveis em nome de um instituto. E tudo isso às vésperas dessa sanção. Então, claramente, uma forma de tirar o dinheiro líquido ali de investimento de banco, jogar em imóvel, porque de fato a Magnitsky não se aplica a imóveis no Brasil. De novo, a questão não é o dinheiro que está no banco, a questão é que eles não poderiam mais ter qualquer conta em banco, não pode fazer qualquer tipo de transação bancária. Então, hoje, até mais cedo, conversando com o deputado Eduardo Bolsonaro, que trouxe, então, todas essas informações, falando exatamente isso, né? Que quem está nos Estados Unidos, né, ele, Paulo Figueiredo, toda a administração, toda a alta cúpula do governo americano que está acompanhando de perto tudo isso, está vendo essa movimentação financeira. Então, cadê aquela narrativa, né, da assessoria de imprensa oficial do governo, da TV aberta, falando não tem nenhum ministro com medo, nenhum quer ir para a Disney no curto prazo. Pelo visto, a Disney chegou mais cedo para eles, né? Pois é, a Disney do formato de patetas. Alexandre de Moraes classificou as sanções contra sua esposa como ilegais e lamentáveis. O ministro disse que as medidas violentam o direito internacional e a soberania do Brasil. Juízes brasileiros não aceitarão coações ou obstruções, foi o que afirmou Moraes, acrescentando: não há possibilidade de impunidade, omissão ou covarde apaziguamento. Moraes prometeu continuar julgando com independência e imparcialidade. O STF disse que as autoridades americanas foram convencidas por narrativas falsas. A corte classificou as sanções aos familiares de Moraes como ainda mais injusta. Vamos lá. Lei Magnitsky, ela pega a conta, a vida financeira das pessoas. Então vamos lembrar aqui algumas manchetes sobre o ministro Alexandre de Moraes. Vamos colocar aí, Cláudio, cadê aquelas manchetes que mostravam ações do ministro? Olha lá. Moraes ordena bloqueio de redes sociais da mãe e do filho de Zambelli. Moraes bloqueia redes sociais e contas bancárias do Daniel Silveira. Moraes bloqueia a segunda conta da filha de Oswaldo Eustáquio. Alexandre de Moraes bloqueia a conta bancária de mulher de Eduardo Bolsonaro. Moraes bloqueia verba alimentar da mãe que recebe Bolsa Família para sustento do filho. Opa! Então, quem bloqueia, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem bloqueia também
uma hora pode acabar sendo bloqueado, ainda mais no caso dele, que é uma sanção internacional. Dar-se o bracarense a coisa assim fica difícil, né? A situação do ministro Alexandre de Moraes, do ponto de vista político, da sustentação internacional, é absolutamente inviável. É verdade. Eu só escutei falar sobre esse instituto aí. Eu não sei qual que é a natureza jurídica desse instituto, mas o que eu sei é que eles acabaram de passar uma reforma tributária que alguns institutos ou fundações não pagam o ITCMD. Eu não sei se é o caso desse instituto, que aí nesse caso, né, o patrimônio estaria preservado no caso de qualquer tipo de fatalidade. Eu não sei se é o caso, eu só estou apontando aqui que seria importante fazer essa pesquisa. A gente está vivendo um período muito curioso que já foi visto na história, né? Quem já estudou o regime soviético, por exemplo, conheceu a nomenclatura, quando os membros do partido, a elite, os generais, aqueles que compunham toda a burocracia, viviam em palácios enquanto pregavam a igualdade. Os generais, nas suas dachas absolutamente confortáveis, assim como os membros do partido, né, em dachas absolutamente luxuosas, enquanto o povo seguia na fila do pão. É mais ou menos isso que a gente vive hoje. A aristocracia do STF, que se traveste de guardiã da Constituição, vive muito bem, enquanto a população sofre com a inflação que está comendo o poder de compra do povo, e infelizmente existe um desemprego que o Postman muda lá nas planilhas, e qualquer pessoa hoje que tente vender um picolé para sobreviver é considerado como empregado. Obviamente, existem as mesmas práticas essas criminosas. Portanto, quando um país estrangeiro questiona o que acontece aqui, a gente tem as mesmas respostas. Que respostas são essas? Na época da União Soviética, eles falavam que quando algum país questionava os gulags, era ingerência externa. Pois é, o Alexandre de Moraes está fazendo a mesma coisa. Ele está questionando o fato de que ele acabou aplicando sanções muito além do que estabelece a nossa Constituição, o fato de que a esposa dele tem um escritório de advocacia, algo que já foi denunciado em brigas internas dentro do STF, todo mundo sabe como opera. Eu gostaria muito de ter a liberdade que o Rodrigo Constantino tem de chamar esse tipo de operação pelo nome que merece ser chamado, né? E, infelizmente, né, o que a gente tem hoje no Brasil é uma vergonha internacional, e isso seria tratado como vergonha internacional pela imprensa se a nossa imprensa não fosse um consórcio que participa desse mesmo assalto à democracia brasileira, meu amigo Serrão. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio.
né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, do poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma, uma corrupção própria, né? De corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.